Olá e sejam bem-vindos ao virtual Roadshow de apresentação da Fiber Dynamics Brasil. A sessão de hoje será dedicada à proteção pessoal. E para lhes dar as boas-vindas, temos conosco Aloysio Gomes, diretor de Relações Empresariais e Comunitárias da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Bem-vindo, Aloysio. Olá, muito bom dia a todos do Brasil e de Portugal. Sejam muito bem-vindos ao Virtual Roadshow Internacional Fiberdynamics Brasil, uma parceria com a plataforma internacional multidisciplinar de pesquisa e inovação Fiberdynamics, da Universidade do Minho, Portugal, e a UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Apucarana. Temos hoje aqui representantes de todo o país, das indústrias, do Ministério da Defesa, do Senai-CETICT, a ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, do SEBRAE, o APL, Boné de Apucarana, Associação Comercial, Conecta, Sistema Regional de Inovação do Vale do Ivaí, SRI, das universidades, o Minho, o TFPR, o FISCAR, entre tantos outros. Profissionais preocupados com as questões de pesquisa, inovação tecnológica, transferência de tecnologia e oportunidades de negócios. Vivemos um momento de crise, de pandemia, onde o Brasil vive o seu pior momento, e de pós-pandemia para outros países. Mas temos que ver a crise como uma oportunidade para inovar, a exemplo das máscaras de proteção com nanofibras. A aposta na inovação ganha uma importância sem precedentes para o crescimento da indústria. Então, junte-se a nós. Participe das séries de lives gratuitas Fiberdynamics Virtual Roadshow, que se inicia hoje e vai até o dia 29 de junho, quinzenalmente, às terças-feiras, neste horário, 8h30, horário de Brasília, com o tema Inovação focada no crescimento da indústria brasileira. Venha conhecer as inovações tecnológicas, como aplicá-las ao seu negócio e como garantir apoios financeiros para isto. Eu agradeço imensamente o apoio e confiança ao nosso trabalho pelo professor Raul Fangueiro e Fernando Cunha, diretores da Fiberdynamics, e toda a equipe Fiberdynamics, a Universidade do Minho, ao TFPR, em nome do Fabrício Maestá, diretor da Agência de Inovação e representando a Pró-Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias e a Reitoria, e ao professor Marcelo Silva, diretor-geral do campus, para a abertura do Polo Fiberdynamics no Brasil, no campus Apucarana da UTFPR. Apucarana, que é a capital nacional do boné, onde mensalmente são confeccionados mais de 4 milhões de bonés, metade da produção nacional, além da produção de camisetas, bolsas e outros tipos de materiais têxteis. Com a vocação local, hoje são mais de 2.200 empresas que geram cerca de 10 mil empregos diretos e outros 10 mil indiretos. O Hub Fiberdynamics Brasil, que será então inaugurado no campus Apucarana, da UTFPR, consolida esse trabalho e a parceria, o Minho Fiberdynamics, o TFPR, e agrega novos parceiros agora, o SEBRAE, Conecta, o SRI e a você, que está nos assistindo, que é o nosso convidado especial. Nós estamos agregando professores, doutores, engenheiros têxteis, engenheiros químicos, civis, entre outros, em uma equipe multidisciplinar do Núcleo de Inovações Tecnológicas, NIT, e da Agência de Inovação da UTFPR, pesquisadores da Fiberdynamics, o Minho, para juntos com vocês, instituições, empresários, profissionais, crescemos. O Hub Fiberdynamics Brasil será dedicado a ajudar a indústria a responder e a vencer os desafios do futuro e a ganhar novas oportunidades de mercado. Então, vamos em frente. E agora passo a palavra ao professor Fabrício Maestá, diretor da Agência de Inovação, representando a Pró-Reitoria e a Reitoria do TFPR e a direção do campus. Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos.
todos. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui nessa manhã, podendo conversar um pouco sobre inovação, tecnologia e essa parceria muito importante, que mais uma vez damos um passo à frente entre o TFPR e a Universidade do Minho. Gostaria de agradecer a todos que já foram nomeados aí pelo professor Aloísio e dizer que nesse momento é um momento de reflexão, um momento importante para pensarmos sobre as ações enquanto instituições, sobre a área têxtil e a área de inovação. Fazer inovação e trabalhar com a área tecnológica é muito difícil e cada vez se torna mais difícil devido ao momento que a gente vive. Mas é muito importante para que a gente possa nos posicionar e para que a gente possa também mostrar para a sociedade de que forma nós estamos colaborando com isso. Então, enquanto universidade, nós ficamos muito felizes com essa parceria e ficamos mais felizes ainda porque é uma parceria já realizada há muito tempo e que vamos poder colher cada vez mais frutos em relação a isso. Então, enquanto instituição, nós agradecemos muito a presença de todos. Gostaria aqui de dar as boas-vindas especialmente ao professor Fernando e ao professor Raul, que representam a Fibernamics. E agora eu passo a palavra ao professor Fábio, e sejam todos muito bem-vindos e aproveitem muito o evento. Bom dia a todos. Eu também gostaria aqui de dar as boas-vindas a todos os participantes, ao professor Aloísio, professor Fabrício, professor Raul, Fernando Cunha, e dizer que é um passo muito importante, né, para nós aqui da UTFPR e também para a Fibernamics e o Minho de Portugal. Eu pude conviver um pouco com a Fibernamics durante meu doutorado lá em Portugal e pude ver de perto a expertise da equipe e os projetos. Eu, como professor investigador aqui da UTFPR, também membro do Núcleo de Inovação Industrial, onde nós prezamos aí pelas parcerias entre empresa e instituição, a fim de desenvolvimento de tecnologia, transferência de tecnologia, creio que seja importantíssimo esse passo que nós estamos dando aqui, né, e vamos colher muitos frutos trabalhando com inovação, como o professor Fabrício já disse, a dificuldade, principalmente no atual cenário, mas vamos encarar aí esta oportunidade também de crescimento e desenvolvimento e explorar o que tem de melhor nas instituições, né. E é claro que, deixo aqui aberto também, estamos de portas abertas para as futuras parcerias que surgirão também de acordo com o interesse das diferentes áreas que são apresentadas aqui no Roadshow, e também isso é uma oportunidade muito grande de compartilha do conhecimento, né? Então, eu dou as boas-vindas mais uma vez, agradeço a presença de todos, e vou passar a palavra agora para o professor Raul Fangueiro. Muito bom dia a todos. Começar por cumprimentar os colegas da UTFPR, o Fabrício, o Aloísio e o Fábio. Cumprimentá-los, dizer que é um prazer enorme revê-los. Penso que há uma relação já estabelecida com a Universidade do Minho, a partir deles, e têm sido, sem dúvida, embaixadores muito importantes daquilo que tem sido feito de bom também aqui na Universidade do Minho, e que agora, né, com esta parceria com a UTFPR para a criação do Polo Fibernamics Brasil, se consolida também agora no Brasil. E é realmente para nós, Fibernamics o Minho, um grande prazer, uma honra podermos, juntamente com a UTFPR, criar este polo e, a partir dele, lançar uma série de atividades, uma série de iniciativas que visam, sobretudo, ligar o conhecimento científico à sociedade. É sempre esse o grande objetivo da Fibernamics, e o polo do Brasil não tem um objetivo diferente. O objetivo é sempre nós todos, como cidadãos comuns, pertencentes a uma sociedade cheia de desafios, podemos usufruir daquilo que
de bom se faz a nível científico, a nível técnico-científico, à escala mundial e de grande relevância internacional. E esse é também, como eu disse, o objetivo deste polo Fibronamics Brasil. Portanto, estamos de pedra e cal nele, estamos com grande expectativa, a colocar toda a nossa energia para que tudo funcione bem, e tenho certeza que correrá nesta ligação das universidades às empresas, a transferência do conhecimento. E, portanto, agradecer e agradecer a colaboração e agradecer toda esta relação estabelecida com o TFPR. De uma forma muito particular, este conjunto de eventos que se lança a partir de hoje, portanto, tem uma relevância fundamental, são áreas muito importantes atualmente, são áreas que têm sido muito desenvolvidas ao nível técnico-científico na Fibronamics e que com tecnologias muito maduras que podem ser transferidas para as empresas, e aqui este papel importante da ligação desse conhecimento às empresas a partir também destes workshops que vamos virtuais, obviamente, pelas questões pandémicas, mas que vamos realizando ao longo desse tempo. Esta temática especial de hoje da proteção pessoal é uma temática muito cara à Fibronamics, é uma temática que tem sido explorada em diversos projetos de cariz técnico, científico, de desenvolvimento de produtos inovadores neste domínio. Relembro que temos parcerias muito importantes com a European Defence Agency, com a NATO também, mas com muitas empresas ligadas a esta área da proteção pessoal e muitas delas ligadas à defesa, mas também com a Polícia de Segurança Pública em Portugal, portanto, com o Exército, com a Força Aérea, portanto, temos uma ligação muito forte neste domínio, e o Carlos Mota certamente demonstrará todo esse potencial deste domínio para se transferir este conhecimento. E, portanto, eu diria que é um arranque fantástico destes roadshow e desejo a todos uma ótima sessão e que realmente esta iniciativa possa ser importante para todos e, mais do que isso, possa levar a resultados muito objetivos nesta nova relação que se cria também a partir do Polo Fibronamics Brasil. Muito obrigado a todos, saúde para todos e um bom evento também para todos. Obrigado. Muito bom dia a todos, é um enorme prazer estar aqui convosco hoje, um cumprimento especial também aos nossos parceiros e colegas de trabalho que vão possibilitar também este Hub Fibronamics Brasil, nomeadamente o Fabrício, o Aloísio e o Fábio. Sem dúvida que irão também ser eles o motor e o impulsionador daquilo que é também tudo isto que o professor Raul tinha falado anteriormente. De facto, para nós, enquanto Fibronamics, era de série, sem dúvida, sempre foi estratégico para nós conseguirmos entrar e penetrar naquilo que era o mercado no Brasil e, portanto, muito significado tem quando o fazemos, quando estamos este ano precisamente a comemorar 10 anos de existência, 10 anos de investigação, 10 anos de transferência de conhecimento, de desenvolvimento de produtos com tecido empresarial e a levar continuamente a ciência até à sociedade e transformando estes produtos inovadores, portanto, em coisas importantes para a sociedade. Portanto, falar-vos um pouco deste Hub Fibronamics Brasil, portanto, é uma parceria, como vos disse anteriormente, entre a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Apucarana, no sul do país, portanto, e a Fibronamics da Universidade do Minho. Portanto, esta parte mais visível do Hub Fibronamics Brasil tem agora será intensificada com um conjunto de sessões de trabalho paralelas no sentido de demonstrarmos toda esta experiência e este saber e conhecimento adquirido ao longo dos 10 anos, mas também perceberem exatamente como é que nós conseguimos levar a ciência até às pessoas, portanto, fazendo jus daquilo que é o nosso slogan From Science to People. Portanto, e ao longo de todos estes webinars que vão ser agora apresentados pela nossa equipa, vocês vão perceber casos concretos e como é que nós, de facto, conseguimos transportar isso e entrar mesmo dentro das empresas e conseguir capacitar as empresas para a produção de produtos com alto valor acrescentado e sempre orientados para a resposta àquilo que são os desafios societais.
Portanto, este polo, em concreto, de Fiber Dynamics Brasil, visa estimular aquilo que é então a pesquisa científica e a inovação tecnológica em setores tradicionais, como por exemplo o setor têxtil, ou naquilo que é o cruzamento daquilo que são os materiais fibrosos com outros domínios científicos, como é o caso da arquitetura, a saúde, portanto, dos transportes, a mobilidade, portanto, tudo isso será abordado ao longo de todos estes temas. E, de facto, verificamos que ao longo dos tempos, e com esta situação pandémica, mais do que nunca, a importância da ciência nas nossas vidas e a importância que a ciência tem no desenvolvimento das sociedades, na resposta àquilo que são situações emergentes, como foi agora esta questão da pandemia. Portanto, é de facto o tema de hoje, deste webinar, é de facto muito importante e muito relevante, porque toca naquilo que é, efetivamente, a proteção pessoal nossa e do dia-a-dia. E, portanto, o Hub Fiber Dynamics Brasil terá, então, este conjunto de virtual roadshows à volta de tecnologias, à volta de todas estas particularidades da transferência de conhecimento, mas também, paralelamente a isso, irá ter atividades de ações bilaterais, em que possamos reunir, agendar sessões de trabalho com as empresas, com os parceiros, entre as universidades, no sentido de debatermos tópicos importantes no seio da inovação, da importância da inovação e, acima de tudo, como é que nós conseguimos e promovemos esta transferência de conhecimento para o tecido socioeconómico. Portanto, e isso é muito aquilo que será também o motor do Hub Fiber Dynamics Brasil, no sentido de transferirmos também este conhecimento que é gerado nas universidades, nas academias, no sentido de desenvolvermos produtos inovadores. E claro que esse é o grande objetivo e o grande foco, portanto, é levar a ciência até à sociedade, portanto, e fazemos-lo a partir destes produtos inovadores. Portanto, focando um bocadinho naquilo que são os virtual roadshows, portanto, eles têm uma métrica definida para conseguirmos demonstrar toda esta dinâmica e como é que também se criam as relações e como é que se formam estes triângulos de inovação entre as empresas, entre os utilizadores e entre a ciência e a academia, no sentido do desenvolvimento de tecnologias inovadoras, dos produtos inovadores. Portanto, e começamos estes roadshows virtuais com as oportunidades de inovação no setor da proteção pessoal. Portanto, e onde aqui o Carlos Mota irá abordar questões ligadas, portanto, à questão balística, à questão do CBRN, portanto, todos estes desafios e as oportunidades que existem nesta temática da proteção pessoal. E, principalmente, como é que estes materiais fibrosos podem se posicionar e como é que eles conseguem responder a estes grandes desafios. Depois, irá terminar com um caso de estudo em que se aplica e se converte todo este conhecimento em produtos. Portanto, falarmos um bocadinho da metodologia que na Fiber Dynamics nós temos vindo a seguir. E, portanto, tipicamente nós temos sempre uma fase em que nós designamos da identificação de oportunidades, designamos por intelligence. Portanto, o que nós fazemos é olhar para aquilo que são as oportunidades numa determinada área, por exemplo, neste caso, na proteção pessoal, verificamos quais é que são as grandes tendências de desenvolvimento futuro e fazemos a partir de plataformas virtuais e softwares de train mapping para conseguirmos mapear aquilo que são as patentes, os artigos científicos, o conhecimento que está a ser gerado nessas áreas, mas também à custa daquilo que é a nossa participação em grandes grupos de trabalho e, como o professor Raul dizia anteriormente, ao nível da Agência Europeia de Defesa, ora ao nível da NATO e outras ações que temos vindo a trabalhar. Depois olhamos para aquilo que é a ciência que permite responder a estes desafios e depois convertemos essa ciência em produtos num pilar mais orientado para aquilo que é a tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia. Portanto, de seguida, no dia 30 de março, iremos ter uma outra sessão muito orientada para a saúde e bem-estar, e aqui mais uma vez olharmos para os materiais fibrosos, como é que eles conseguem corresponder. Portanto, e a Inês Boticas irá-vos trazer, portanto, essas oportunidades na saúde e no bem-estar, mas também vos apresentar um caso de estudo desenvolvido também com uma empresa portuguesa, que é o Protect Sleep, tem a ver com, portanto, o vestuário, a forma como é que ele se consegue adaptar, principalmente naquilo que é o nosso sono, portanto, aqui mais vestuário desta gama. Depois, 15 dias passados, aproximadamente no dia 13 de abril, iremos ter uma sessão dedicada aos transportes.
Portanto, e aqui o João Bessa, além das oportunidades, irá trazer mais uma vez um caso de estudo daquilo que foi, portanto, a transferência de conhecimento e o desenvolvimento de conhecimento num projeto na área da mobilidade e como é que as fibras naturais têm um papel importante também nesta questão da mobilidade, não só por um aspecto decorativo e estético, mas também por um aspecto de indução de sustentabilidade a partir destes materiais fibrosos. Posteriormente, uma sessão será dedicada à área da construção e infraestruturas, e, portanto, também aqui um papel muito importante que as fibras desempenham, não só do ponto de vista estrutural, mas também do ponto de vista de acabamento estético e também com outras funcionalidades, nomeadamente isolamento térmico, acústico, e melhorar todos estes desempenhos. Portanto, aqui o Fernando Leite trará uma apresentação muito orientada também para um projeto que tivemos no sentido de substituirmos o aço, a tradicional construção em aço e betão, por materiais mais leves, em que utilizamos polímeros reforçados com estas fibras de alta performance, e, portanto, aqui vamos ter a oportunidade de olhar para estes materiais com uma determinada propriedade. Depois, teremos no dia 11 de maio um roadshow orientado para o desporto, e aqui a Cristina irá trazer também, além das oportunidades e desafios, portanto, um caso de estudo que tem a ver com a eletroestimulação aqui, portanto, a junção de duas grandes ciências, a área dos materiais fibrosos e a área da eletrónica, e, portanto, e como é que elas conseguem coabitar num produto e como é que, portanto, a eletrónica consegue auxiliar, portanto, aquilo que é a recuperação de atletas, juntamente com aquilo que é os materiais fibrosos. De seguida, a 25 de maio, teremos aqui o tópico da arquitetura, onde o Luís Nobre irá trazer uma outra abordagem aos materiais, no sentido de os tornar materiais ativos. Hoje em dia os materiais, principalmente na área da arquitetura, as grandes inovações dão-se pela tipologia dos materiais que utilizamos, materiais naturais, pela superfície, pela sua forma. Portanto, e aqui nós vamos um bocadinho mais além, portanto, e adicionarmos, portanto, funcionalidades como, por exemplo, a iluminação superficial de um determinado material a partir dos materiais fibrosos, sem que necessitemos de utilizar tecnologia LED, portanto, ou OLED. Portanto, e aqui o Luís vai dar aqui uma abordagem um pouco diferente e também com um caso muito concreto de estudo neste sentido. Depois, de seguida, teremos um tópico no dia 8 de junho, um tópico orientado para a sustentabilidade, portanto, é de facto um tema muito importante e se calhar um tema bandeira também para esta Fibernamics Brasil, porque de facto é a partir daqui que a Raquel Galante irá apresentar aquilo que é as nossas ações que nós temos vindo a levar a cabo ao longo da Fibernamics Green e apresentar muito aquilo que foi as nossas dinâmicas de economia circular que têm sido desenvolvidas. Aqui com uma particularidade, a Raquel Galante também faz parte de um nosso polo que também está deslocado cá de Portugal continental, que está numa ilha portuguesa que são os Açores, portanto, e também que também iniciámos esta migração também da Fibernamics para fora do território continental já há cerca de 5, 6 anos, portanto, e é muito também dessa experiência que trazemos cá para o Brasil, porque na altura também foi um desafio muito, muito importante. Por fim, terminamos com um tópico, portanto, mais transversal na área dos materiais fibrosos, a 29 de junho, com o Pedro Silva, que irá abordar aqui um outro projeto que tem a ver com o SenseWeb, mais uma vez aqui a eletrónica ao dispor também dos materiais fibrosos e como é que nós conseguimos transformar aqui os desafios orientados para os materiais em produtos concretos. Portanto, isto é apenas os roadshows virtuais que nós vamos trazer cá, portanto, também bastante com um programa bastante ambicioso e bastante intenso, quase com uma periodicidade de 15 dias, no sentido também de, por um lado, verificarem que é possível nós criarmos inovação em áreas tradicionais, como a área do têxtil, portanto, em que os materiais fibrosos têm um papel fundamental cada vez mais naquilo que é os desafios societais e muito orientados para aquilo que são os produtos inovadores. Portanto, terminava agora desejando uma ótima sessão de trabalho. Mais uma vez, reiterar que para nós é um gosto e que será um gosto ver-vos e reencontrar-vos cá
ao longo das próximas sessões. Estaremos, obviamente, sempre disponíveis para conversar, para debater ideias, para partilhar opiniões e, sem dúvida, que serão momentos muito importantes de estímulo também à inovação e ao desenvolvimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. Tempo agora para conhecermos as oportunidades que o setor da proteção pessoal oferece. Conosco, Carlos Mota, que é Project Manager da Fibranamics. Carlos Mota, peço para que abra, por favor, microfone e câmera. Sim, sim. Antes de mais, peço desculpa, eu estava aqui a ter um problema técnico aqui no computador. Antes de mais, bom dia a todos. É um prazer estar convosco nesta sessão de oportunidades de inovação para o setor da proteção pessoal. E de seguida vamos apresentar o tema que é proteção pessoal. Neste vídeo de proteção pessoal que está a passar, é um dos pontos mais importantes para que os desenvolvimentos dos produtos sejam feitos, que é a questão da usabilidade desses produtos no setor da defesa. Com o quê? Com a definição dos requisitos, o input dos utilizadores finais e a parte do funcionamento e conforto desses mesmos elementos. E qual é o historial que temos vindo a ter nesta questão da usabilidade desses mesmos produtos na evolução dos produtos da proteção pessoal? Nós, numa fase inicial, tínhamos produtos com base em elementos metálicos, elementos que tinham uma densidade e características muito densificadas e uns pesos muito elevados, e tivemos uma evolução natural desses materiais ao longo da história, com a alteração de materiais metálicos para materiais fibrosos. Materiais fibrosos esses que têm características que podem ser capazes de prevenir a penetração de um projétil e com a performance dos materiais balísticos, estando eles aqui designados por capacetes balísticos e coletes de proteção balística. Esta evolução dá-se com quê? Com recurso às estruturas de materiais fibrosos avançados e à nanotecnologia. Com vista a quê? Com recurso a materiais fibrosos avançados, como temos os kevlars, os dynemas e outros materiais que têm excelente performance para a proteção balística, e aliando a esse desempenho desse material fibroso a nanotecnologia, que a nanotecnologia vai induzir que esses materiais fibrosos
incrementem as suas características mecânicas. Para quê? Para poderem ter uma estrutura de absorção de energia e melhoramento dessa energia de absorção. Estruturas essas que poderão ser funcionalizadas tridimensionalmente ou para, como podemos ver neste vídeo, que são estruturas tridimensionais que cada uma das partes vai ter também a funcionalidade, muitas das vezes, de libertação térmica, libertação de umidade, gestão térmica do próprio utilizador. E neste campo militar, como falei inicialmente, a usabilidade, os elementos os requisitos para um maior conforto do utilizador são muito importantes para que o produto tenha um caráter inovador e cada vez melhor a performance do militar ou do utilizador no seu campo de batalha. Depois temos as estruturas alcéticas. O que é as estruturas alcéticas que vou falar de seguida, que são estruturas com coeficiente de polação negativo e que características têm comparativamente a materiais tradicionais. Têm uma maior absorção de energia e podem-se dotar de características mecânicas superiores comparativamente a estruturas que não têm este comportamento de alceticidade. E então, tendo em conta toda esta questão de nanotecnologia, de estruturas fibrosas, há um conjunto de tendências que os materiais fibrosos avançados têm tido um papel preponderante na indústria dos elementos militares. E são eles sensores à base de fibra. Para quê? Para termos uma monitorização do militar ao longo da sua utilização e aí conseguir ter o aquecimento integrado nos próprios fardamentos, refrigeração, esse controle térmico, seja ele a captação dos sinais vitais do próprio militar, entre outras tecnologias. Depois temos os materiais fibrosos alcéticos, que têm uma grande capacidade de absorção de energia e aqui são fundamentais e têm sido preponderantes nos desenvolvimentos que temos efetuado para desenvolvimento de materiais de produtos para proteção pessoal. E depois os materiais com capacidade de mudança de cor. Qual é a grande interação aqui com estes materiais fibrosos avançados para a área militar? São que podem se camuflar ou autocamuflar de acordo e alterar essa camuflagem, parâmetro que é muito importante quando estamos a desenvolver equipamentos para proteção militar, que é a adaptabilidade ao terreno de combate e essa capacidade de mudança de cor desse elemento é preponderante. Depois, fibras com memória de forma, que são estruturas que vão ter uma autorreparação e são também elas muito interessantes e têm um potencial inovador e diferenciador nos produtos a desenvolver para o setor militar relativamente a essa autorreparação e essa possibilidade dessa autorreparação. Depois temos materiais com elevada resistência ao impacto e aqui temos a evolução dos materiais fibrosos que tinham um determinado comportamento mecânico e com o aumento da performance desses materiais conseguem melhorar a performance e diminuir o peso desses materiais nos utilizadores. E esses materiais, por si só, muitas das vezes não têm características suficientes para ser dotados para ingressarem nos fardamentos de proteção pessoal. E como é que podemos melhorar essa performance, dando-lhe características de maior resistência e diminuição de peso, sejam elas outras características ativas e passando o material de uma fase passiva para uma fase ativa, que é os nanomateriais. Os nanomateriais começam cada vez mais a ter um papel preponderante no desenvolvimento atual dos mecanismos de proteção pessoal e
sem dúvida que é um grande impulsionador desta transformação que também foi relatada desde os materiais metálicos aos materiais fibrosos, e agora estamos a ter uma nova geração desses materiais fibrosos avançados, com base em nanotecnologia, com base em materiais de maior capacidade de absorção de energia, como os materiais acéticos. Para quê? Para termos uma nova geração, e a nova geração de materiais, de equipamentos de proteção pessoal, seja uma realidade. E depois a parte das fibras condutoras, para a parte do aquecimento, a parte da monitorização, a parte da comunicação, é preponderante para esse ponto. Para todas estas ameaças que temos aqui, o que é que diferencia o porquê da necessidade da proteção pessoal, principalmente na área militar e na área, muitas das vezes, civil, que hoje em dia a necessidade assim no abrigo de proteção pessoal de vários tipos de projéteis, que estão divididos segundo esta norma NIS 0801 em diversos escalões, desde os níveis de blindagem 1 ao nível 4, e conforme vamos avançando no nível 1 até ao nível 4, a munição e o armamento utilizado são munições que causam um maior dano e no qual a proteção pessoal tem que ser reforçada. E o que diferencia claramente entre estes vários níveis e estas várias munições é a energia cinética, a energia associada a estes projéteis, que depois, claro, cada um tem uma determinada massa e uma determinada constituição, que também é o reverso da moeda. Temos umas entidades muito nesta área da proteção a desenvolver mecanismos de proteção, e depois temos outras entidades a desenvolver os mecanismos de penetração dessa proteção, e é assim que o mercado se desenrola. E então, nesta proteção balística, o porquê de termos falado inicialmente na nanotecnologia, que vai mudar este desenvolvimento de materiais de proteção balística e as estruturas avançadas. A nanotecnologia tem um fator preponderante, que é no incremento da sua performance, e nós, quando temos estruturas que incluímos a nanotecnologia como nanotubos de carbono, como podemos verificar aqui neste gráfico, temos um incremento muito considerável comparativamente a fibras mais tradicionais, como foi numa primeira fase os kevlars, as aramidas. Temos um incremento muito considerável dessas propriedades, que por sua vez vão dar maior performance ao equipamento e menor peso. Mas estas fibras e estes materiais de alto desempenho fazem todo sentido, principalmente também numa primeira fase, que é quando o projétil embate na nossa armadura de proteção, e esse material e esse desenvolvimento tem que ser capaz de desfragmentar esse projétil. Para quê? Para que numa segunda fase, em estruturas avançadas e estruturas tridimensionais e utilização de estruturas fibrosas de alto desempenho para o desenvolvimento de proteção balística, sejam capazes de parar esse projétil e salvaguardar o utilizador desse mesmo projétil. E então aqui temos, quando se dá esse embate, temos vários fenómenos, que são designados os fenómenos associados à balística, que é o mecanismo que é preponderante para dimensionar e planear um fardamento, um mecanismo de proteção que vá de encontro às ameaças que acima foram referidas. E o que é que temos, que mecanismos temos aqui? Temos a resistência da bala, que é
a transferência da energia cinética da bala, a informação pelo painel e a transformação dessa energia em energia térmica, a absorção, que é uma parte da energia cinética que é perdida pela quebra das fibras, que algumas vão ser fraturadas, quebradas, para a deformação do material não perfurado, e depois a dispersão, que é a força de impacto e a energia que é dispersa nos planos XY, que vai, de certa forma, fazer com que haja a absorção dessa energia e desse impacto, e garantindo, com estes três mecanismos, garantimos que não há a penetração do projétil na estrutura desenvolvida. E para as estruturas fibrosas, que elementos são preponderantes para que ela tenha a capacidade de não ser perfurada e de funcionar como teria que funcionar para o elemento em si, que é o módulo de elasticidade, o que é o módulo de elasticidade é a resistência mecânica que essa estrutura fibrosa tem e é preponderante para a dissipação dessa onda de choque resultante do impacto ao longo da fibra, porque ela, quando é solicitada, ela vai ter um mecanismo de tração e compressão, e aí o módulo de elasticidade é preponderante, como assim, que é a velocidade do som, que é a velocidade máxima da propagação da onda sonora, que está diretamente relacionada com o módulo da fibra. Quanto maior estirado, quanto melhor as cadeias macromoleculares da estrutura fibrosa estiverem orientadas, melhor vai ser essa dissipação de energia e melhor vai ser o desempenho dessa estrutura fibrosa na solução de proteção pessoal que foi desenvolvida. Depois, quanto maior for o volume de fibras no substrato, maior será a energia absorvida. Uma vez que essa estrutura é eficaz em absorver a energia de impacto, consegue dissipá-la ao longo da sua estrutura, e aí, com o módulo e o desempenho dessa estrutura fibrosa, vamos desenvolver a solução à medida da ameaça que temos em causa. Porquê? Porque os mecanismos e as propriedades dos mecanismos à prova de bala são determinadas pela resistência das próprias fibras, já lá a nível de tensão, corte, alongamento, módulo, entre outras. A estrutura fibrosa, que mais à frente vamos falar, que é como essa estrutura fibrosa é colocada de forma a melhorar essa performance do material de base que lhe deu origem, e depois a espessura e o número de camadas vai estar diretamente relacionado com o tipo de ameaça que queremos ver combatida. E então, no design estrutural da fibra, o que é que vamos, da estrutura, dos materiais que vão agregar, qual vai ser o elemento de influência desse design estrutural que vamos desenvolver? É a deformação das fibras, que diminui quando elas são impregnadas com uma matriz, sendo ela termoplástica ou termoendurecível, vai diminuir essa capacidade de absorção, e então neste tipo de materiais são utilizados pré-pregos, são designados por pré-pregos, que são materiais, estruturas fibrosas que poderão ser combinadas com matrizes poliméricas, e aí há uma grande janela de inovação, que é essas matrizes poliméricas, que neste momento servem simplesmente para agregar essas várias layers, essas várias camadas que são constituídas por estes materiais de proteção, em dotá-las de maior capacidade de absorção de energia a essas matrizes com o recurso à nanotecnologia. Porquê? Porque essa matriz é utilizada em baixo teor, porque a sua performance é
comparativamente inferior à performance da estrutura fibrosa e então utiliza-se em baixa porcentagem. E depois os impactos a alta velocidade provocam uma compressão localizada no material e conseguem a ruptura e a fragmentação dessa matriz, e essa fragmentação é designada pelo efeito pull-out, que essas diferentes camadas são solicitadas. E aqui na figura A e na figura B verificamos essa delaminação de camadas e esse efeito de corte numa primeira fase, que o fragmento e o projétil vai induzir o corte no material desenvolvido, e depois esse material vai deformar e vai abraçar o projétil de forma a absorver o máximo de energia e a reter esse projétil para o desenvolvimento. Que outros fatores influenciam claramente a resistência balística, tendo em conta estes tipos de ameaça, desde o nível 1 ao nível 4? É as propriedades dos filamentos, é preponderante, como vimos anteriormente, e vamos debruçar sobre algumas dessas propriedades já de seguida. É essa estrutura fibrosa, que também é preponderante em como nós rearranjamos e reestruturamos essa solução de forma a minimizar o dano causado pela estrutura fibrosa. A tipologia de matriz também é um fator preponderante, e onde há aqui uma grande janela de aditivação com nanomateriais e adulteração deste tipo de matrizes para melhorar a performance da solução. A geometria do projétil e a interação entre as várias camadas para termos uma solução final. Aqui, o que é que temos após analisarmos os mecanismos que influenciam a parte balística? Após a análise desses mecanismos, quais a ciência dos materiais que poderão melhorar e dotar essas características? Que é elas a proteção mecânica e a punção balística, entre outras, e que fibras estão no momento mais dotadas e mais capacitadas para serem utilizadas para elementos de proteção pessoal. São elas fibras de elevada tenacidade, como poliésteres, poliamidas, polipropilenos, principalmente para a questão do corte e da punção. E depois, para a solicitação mais balística, as fibras que até então eram mais utilizadas eram as fibras de aramida, Kevlar, e que foram atualizadas e substituídas em grande parte das soluções por materiais, estruturas fibrosas, que é polietileno de alto peso molecular, que têm uma maior durabilidade, têm uma resistência à degradação superior às aramidas, e o que aumenta o tempo de duração desse produto em elevada performance. E depois, no outro ponto, que é a diminuição da densidade desses materiais, como é o caso dos polietilenos de alto peso molecular, e o que permite também uma diminuição das soluções. Aqui, o PBO é uma fibra que tem alto desempenho, e como podemos ver aqui neste gráfico mais à direita, que é aquele quadrado, aquela bolinha roxa, e poderemos aí verificar, aí está um posicionamento num quadro mecânico de comportamento mecânico à tração versus módulo, que é o que acima referenciamos que é as propriedades preponderantes para a seleção de estruturas fibrosas
para o desenvolvimento de soluções para as proteções balísticas, e o PBO é um material que, com ainda pouco reconhecimento de mercado, porque ainda é um produto bastante novo, ainda está, de certa forma, a ser absorvido e a ser digerido pelo mercado para desenvolvimento de produtos, mas é uma fibra que tem grande potencial para ser uma nova geração de produtos. E depois, como falava anteriormente, este quadro mais à esquerda, que tem os dynemas comparativamente com as aramidas, e também verificamos que as suas propriedades são consideravelmente superiores. Depois, dentro dos dynemas, podemos variar o seu grau de cristalinidade, que é a sua capacidade molecular desses elementos, de forma a ter uma maior performance ou uma menor performance, mas mesmo assim, na generalidade, esses materiais têm um desempenho muito, muito elevado para este tipo de produtos. Depois temos aqui neste gráfico abaixo, que é a influência da estrutura e como essa estrutura é colocada nas soluções que desenvolvemos, que a mesma estrutura poderá ter uma grande performance a uma determinada orientação e esse mesmo material a outra orientação já não tem a performance àquela solicitação tão elevada. E nesta sequência da alteração desse posicionamento das estruturas fibrosas, é onde vemos que há grande oportunidade de inovação e de incremento de propriedades e diminuição de massas. Porquê? Porque essa colocação e esse rearranjo dimensional dessas estruturas fibrosas é preponderante para estes mecanismos da balística. Aqui temos um gráfico, uma tabela comparativa entre os vários materiais poliméricos, orgânicos que estão disponíveis no mercado e o que materiais, depois de acordo com cada solicitação balística que é necessária, cada equipamento de proteção, se queremos maior peso, menor peso, de acordo com os requisitos e a parte da usabilidade, que é a primeira fase do projeto. Podemos, neste quadro comparativo, verificar as propriedades de cada um desses materiais e verificar que os POB e os dynemas têm aqui relativamente ao módulo e à sua tenacidade, propriedades muito elevadas, e o que os poderá dotar de maior e de menor utilização na projeção de equipamentos de proteção balística. Depois, quando temos selecionados os materiais em uso, eles poderão ser utilizados de uma forma mais banalizada, que é simplesmente a sua assemblagem por layers sem grande ciência, e aí vamos estar a incrementar o peso da solução, porque não estamos a tirar partido da performance destas estruturas fibrosas. Ou podemos utilizar esse material compósito com um gradiente de propriedades e projetar esse material compósito com um gradiente de propriedades. E essa projeção poderá ser na questão da direção das estruturas fibrosas que são colocadas no desenvolvimento da solução de proteção, ou essas estruturas fibrosas serem rearranjadas tridimensionalmente, de forma que, quando nós no material normal, quando temos uma solicitação por tração, esse material reduz a sua secção transversal, e por norma são materiais que têm menor capacidade de absorção de energia. Quando falamos em estruturas fibrosas aucéticas, no qual nós temos debruçado e trabalhado bastante nos produtos que temos desenvolvido para o setor de proteção, são estruturas fibrosas aucéticas que, quando há uma solicitação
mecânica, elas têm a capacidade de alargar e ter um coeficiente de poação negativo, e o que vai permitir uma maior absorção de energia e, por sua vez, uma melhor performance destes materiais. E aqui está um bocadinho o efeito dos materiais aucéticos comparativamente a materiais aucéticos e não aucéticos. Esta questão que falamos, que é quando há um push-pull, um estiramento, eles têm a capacidade de aumentar a sua área, tendo em conta a área inicial. E isto com propriedades, quando comparadas aos materiais convencionais, que maiores propriedades lhe dá? Uma maior resistência à fratura e ao corte, uma maior dureza, uma variação da porosidade e da permeabilidade, capacidade de criar formas com dupla curvatura, maior capacidade de amortecimento e um melhor comportamento de absorção de energia para a fase da energia cinética e de todas as energias que são emitidas quando estas estruturas são desenvolvidas. Aqui temos uma tabela e o gráfico associado. O gráfico é que é mais preponderante, que é com esse coeficiente de poação negativo, que é este V, que vemos no último gráfico, que é de menos 0,15, comparado com uma estrutura, a mesma estrutura, que não tem um rearranjo para ter um comportamento aucético, que tem um coeficiente de poação positivo, e conseguimos aqui ver duas estruturas com a mesma tipologia de materiais e a mesma orientação, quando são trabalhadas para estruturas aucéticas e delineadas para estruturas aucéticas ou para estruturas convencionais, conseguimos aqui um grande incremento, tanto a nível da performance da própria estrutura, como da área abaixo destes gráficos, correspondente a cada uma deste rearranjo, que é conseguimos uma maior área de absorção de energia quando este V, coeficiente de poação, é negativo, o que vai induzir claramente uma maior performance e uma melhor performance desses materiais quando comparados com materiais tradicionais. E aqui também tem outro gráfico, que é não só da estrutura, mas da combinação da estrutura com a matriz e esta interface estrutura-matriz, material aucético matriz, que quando todos estes materiais e todo este desenvolvimento é feito como o âmbito de a estrutura ter um comportamento aucético, vamos conseguir incrementar, e no gráfico vê-se claramente o incremento muito considerável que se consegue na estrutura em si, e incrementarem muito o desenvolvimento desse material. Depois, quando a nanotecnologia, há várias escalas que ela pode ser trabalhada de acordo com a solidização, mas a nanotecnologia, o que é que vai induzir? Vai ser uma melhoria muito considerável nas propriedades mecânicas, da melhoria da interface, da adesão entre os materiais, aumento da superfície de contacto para melhorar essa adesão entre os materiais, e sem dúvida que é um fator preponderante, e podemos estender aqui a falar à volta da nanotecnologia, como pode incrementar este tipo de estruturas, porque é uma tecnologia e uma ciência que muito pode dar nesta alteração de elementos. E aqui, de certa forma, temos aqui algum dos mecanismos e alguma das abordagens que temos vindo a utilizar para alguns projetos que temos levado a cabo nesta área da balística, e que dividimos as soluções balísticas, as soluções de proteções, em três setores, que é uma primeira fase que era de elevada rigidez para melhorar a desfragmentação do projétil,
para aqui, nessa elevada rigidez, a ter a desfragmentação do projétil numa primeira fase. Depois o compósito reforçado à multiscala, e aqui é que faz todo sentido a questão das nanopartículas. Para quê? Para termos uma maior capacitação e um incremento bastante considerável das propriedades mecânicas dos materiais. E, por fim, as estruturas alcéticas, como verificamos, que têm grande capacidade e comparativamente às estruturas convencionais, têm grande capacidade de absorção de energia e de utilizar essas estruturas para absorver essa energia e assim conseguirmos um aumento da proteção, uma redução de peso e uma maior mobilidade do utilizador em concreto. Este tipo de abordagens permitiu-nos, por exemplo, para uma proteção de nível 3, que tinha uma necessidade de aproximadamente 19 miligramas por metro quadrado para conseguir parar esse projétil, e com a abordagem de desenvolvimento de elementos à multicamada, como a abordagem acima referido, conseguimos chegar aos 16 quilogramas por grama por metro. E o que aqui verificamos é que, sem dúvida, que a questão da nanotecnologia e das estruturas alcéicas permite reduzir em muito a massa e melhorar a mobilidade e a performance do utilizador. Todo este conhecimento neste setor da defesa, nós temos uma conferência que foi até com base no projeto que vou apresentar de seguida, que nasceu com base nesse projeto, que é o Ox Defense, buscar um bocadinho este desenvolvimento de materiais avançados para a defesa, sendo o nosso foco e a nossa área de especialidade muito esta parte dos alcéticos para a defesa, e temos uma conferência que já decorreu em 2018 e em 2020, e em 2000 uma conferência que fala e tem muita informação sobre estes materiais alcéticos e muitos artigos científicos que a comunidade científica tem publicado neste setor, e quem sabe em 2022 não será no Brasil, e a participação da comunidade científica brasileira tem sido muito importante para a conferência, e esperemos que assim o continue para continuarmos. Depois temos os casos de estudo, e continuando aqui com a parte do caso de estudo, que é o Ox Defense. O que foi o Ox Defense? O Ox Defense foi um projeto que tinha como objetivo desenvolver capacetes balísticos com recurso a nanomateriais e estruturas alcéticas, joelheiras e cotoveleiras e coletes balísticos. Isto aqui fez todo sentido de desenvolvimento e foi um projeto de bandeira, sem dúvida, para a Fibernamics, mas teve que envolver um conjunto, e os projetos assim é que o fazem sentido, que é envolvendo um conjunto de entidades para que esse projeto seja executado e colocado no mercado, e aí envolveu a Fibernamics. Tivemos também dentro do projeto o Exército e a Força Aérea para que nas primeiras fases de requisitos de usabilidade e na validação do produto tivessem presente e tivessem envolvidos com esses desenvolvimentos para que nada falhasse. E depois tivemos entidades como a Fibrauto, que tem grande especialidade no desenvolvimento de materiais compósitos para o setor dos transportes, e aqui dotou-se de conhecimento para passar de um setor dos transportes, no qual produzia estruturas fibrosas para autocarros, comboios, para o setor de produção de materiais balísticos
materiais compósitos balísticos, a Latino, que tem uma grande experiência no desenvolvimento de mecanismos de proteção e fardamento de proteção, e aqui o conhecimento nesta área da balística e o que incrementar nesses produtos de proteção para lhe oferecer uma maior capacidade. A LMA, que era uma entidade que desenvolvia estruturas têxteis e que aqui adquiriu conhecimento para adulterar as suas receitas no desenvolvimento dessas estruturas têxteis para melhorar a performance destes materiais. E aqui temos um vídeo exemplificativo do que foi o projeto e do mediatismo. Há muito que não se mudava assim tão radicalmente o fardamento, proteção balística e sistema de carga dos soldados portugueses. Todos os ensaios foram levados a cabo. Aqui tivemos a redução de 30% com elevadas a avaliação em si foi no Iraque. Aqui foi alguns meios de comunicação, o feedback que tiveram das soluções que foram desenvolvidas. A parte do conhecimento científico também é muito importante nesta questão das autenticidades e da nanotecnologia. Surgiram 2 patentes, também relativamente ao material aucético e ao compósito à nanoscala. A divulgação, a comunicação também é muito importante, com workshops para sensibilizar as entidades militares e civis para a utilização destes materiais. Aqui o professor Raul Fangueiro como Presidente da República. I found the topics that we identified in this conference very much in line with what we are doing in the European Defence Agency when we are trying to vision the future of the materials and structure strategic agenda, research agenda, and which means that basically we are in line on this aspect. And I cannot say that there was something more interesting than another, but I can say that the trends related to lightweight materials, to camouflage material, to responding to ballistic protection capability, these are all hot topics in defense, in the European defense, that you are actually trying to tackle in a proper way. De resto, o novo chefe do Estado-Maior do Exército fez ontem o primeiro discurso público no arranque das celebrações do Dia do Exército. Em Guimarães foram apresentados projetos de parcerias com as universidades e as empresas. O Exército Português afirma-se como parceiro tecnológico nacional. Das tecnologias da informação às tecnologias de reforço na defesa dos equipamentos militares, as sinergias apresentadas aqui com as universidades e empresas nacionais mostram os efeitos do presente e as ideias para o futuro. A participação em feiras internacionais é muito importante para a divulgação dos desenvolvimentos feitos.
É isso mesmo. E aqui tivemos um resumo dos produtos que foram desenvolvidos, mas especificando esse tipo de produtos, foi desenvolvido a parte do colete tático e balístico, onde foram tidos em conta dois pontos preponderantes, que era a parte da proteção e a parte do conforto, onde a parte da proteção, sendo ela a perfuração ao corte, aos riscos mecânicos, a impermeabilidade, sistemas de acoplamento de equipamentos, a parte do inserto balístico, nível 3A, segundo a STANAG 2920, a parte do conforto, a ajustabilidade, a fisionomia ao utilizador, a parte do controle da umidade, distribuição de cargas, materiais silenciosos, a diminuição de peso, a abertura e mecanismos de abertura de elemento rápido. Isso foi preponderante para o desenvolvimento, que resultou em vários elementos que depois combinados resultam numa combinação diferenciadora e com um caráter de inovação muito interessante, e que poderá ser cada vez mais desenvolvida e trabalhada por os vários parceiros que temos. Depois a parte da proteção, seja ela para a joalheira e cotoveleira, que era impactos a baixa velocidade e resistência à abrasão, e a parte da facilidade, do conforto, o ajuste da articulação, a liberdade de movimentos, a diminuição de peso, a facilidade de limpeza, fatores preponderantes que para este elemento ser colocado. Este produto em si foi a combinação de um bocadinho dos conceitos que falei numa fase inicial, que é os tais compósitos aucéticos que embebem estruturas fibrosas aucéticas tridimensionais e matrizes com base em fluidos nanotonianos e em materiais de alta absorção de energia, e até que resultou numa patente desta combinação de materiais. Mas mesmo dentro destes materiais há uma infinidade de possibilidades de combinações de materiais para garantir determinadas performances de acordo com os requisitos de cada um dos produtos. Depois a parte do capacete balístico, a parte da parte da proteção, seja ela proteção a impacto, a resistência à compressão, a impermeabilidade, grande absorção de energia, estabilidade a temperaturas extremas, seja uma parte do conforto, seja o controle de umidade, que é as partes, os paddings interiores em material têxtil e polimérico, que permita uma maior controle da sua umidade, distribuição de cargas, diminuição desse peso de cada um desses elementos, é preponderante para depois, com uma parte balística, conseguirmos massas e desempenhos bastante elevados. Aqui temos o capacete que foi desenvolvido à multiscala, no qual temos vários acessórios, no qual o foco principal foi no desenvolvimento dos paddings, que é no interior, para uma maior respirabilidade, uma diminuição de peso, uma maior absorção de energia quando é dado o impacto, e da parte do casco, que foi desenvolvida à multiscala, com recurso à nanotecnologia, aos nanomateriais, a esse rearranjo angle play para melhorar a performance do produto e diminuir o seu peso, que resultou todo este projeto em 2 patentes e 5 modelos de utilidade a nível dos desenhos diferenciadores que foram criados exclusivamente para o exército português. E após o desenvolvimento é preponderante, mas o desenvolvimento tem que estar sempre muito focado no mercado, e o mercado é que também trilha muito desse desenvolvimento. E aqui, atualmente, o nosso produto o produto que foi desenvolvido no âmbito deste projeto está no mercado, tem vindo a equipar o Exército Nacional, e conseguiu ganhar esse mercado com diferenciação, desenvolvimento,
Só assim é que conseguimos a diferenciação para melhorar esses produtos. Entre esse projeto também temos estado em alguns, seja ele para desenvolvimento de proteções balísticas com base nos conceitos apresentados para viaturas, seja eles elementos de proteção e coatings elastoméricos e poliméricos para, até este projeto conjuntamente com a NATO, para conseguirmos proteger as infraestruturas contra explosões e aqui temos uma imagem que é uma infraestrutura que estava só em aço e betão e esta estrutura que ficou totalmente intacta, que tinha por detrás o material desenvolvido que é capaz de reter e evitar esses fragmentos e essa ruptura da estrutura em edifícios governamentais, entre outros. Muito deste conhecimento e muito deste projeto está na plataforma oxidefense.pt, que é uma plataforma de materiais avançados para a defesa, no qual a Fiber Dynamics é detentora e que nesta área da defesa debruçamos sobre eventos, sobre acontecimentos nacionais e internacionais que ocorrem nesta área da defesa e que às vezes já convido todos a seguir, tanto a plataforma Fiber Dynamics como esta plataforma oxidefense.pt, para estarem a par dos desenvolvimentos neste setor da defesa. Desde já agradeço a todos a disponibilidade e qualquer questão estarei ao dispor. Muito obrigado, Carlos Mota. São excelentes exemplos de como inovar nesse setor. No entanto, é importante também perceber quais os apoios financeiros a que as empresas podem concorrer para promover essa mesma inovação. Damos, por isso, as boas-vindas ao consultor e analista de negócios do Sebrae, Thiago Cunha. Olá, bom dia. É um prazer enorme poder participar desse evento junto com todos vocês, né? Já fica aqui os meus sentimentos de estima ao pessoal aí de Portugal e ao pessoal também da UTFPR aqui, né, do Brasil e aqui de Apucarana. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre os apoios à inovação. Vou tentar ser um pouco mais breve, né? Vou tentar ser um pouco mais objetivo para que a gente fique dentro do nosso tempo aí. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os mecanismos para captação de recursos e como nós podemos, né, contribuir para que as empresas possam, né, também trazer recursos para desenvolver os processos de inovação dentro de suas estruturas. Bom, basicamente, a gente tem hoje no Brasil, né, 4 instrumentos dos quais a gente tem maior contato e a gente consegue ter aí uma maior forma de poder chegar até esses instrumentos também, para poder ter acesso ao recurso. O primeiro deles são os incentivos fiscais, né? Então, eles são fundamentados dentro de legislações, por exemplo, como a Lei Rouanet, como leis municipais de inovação, como os fundos municipais de inovação que são criados. Então, a gente tem ali, esse é um dos mecanismos, né, e um dos instrumentos dos quais a gente pode ter acesso a recursos voltados para a inovação. O segundo programa, né, o segundo instrumento, digamos assim, seriam os programas de fomento, né? Então, são programas focados em capacitação e treinamentos. Por exemplo, aqui no Paraná, nós temos, né, programas como o Centelha, o Sinapse, né, o Catalisa ICTI, que é um programa nacional,
né, também, que ajuda também a esse desenvolvimento. Então, são programas que têm esse processo, tanto no processo de capacitação, como também treinamento, né, para as empresas e também para os colaboradores em relação a esses processos de inovação. E nós temos os editais e as chamadas públicas, né, através das quais a gente consegue aí trazer recurso para dentro das empresas para que elas desenvolvam suas ações e atuações em relação aos recursos de inovação. Então, geralmente, esses recursos, eles são advindos, né, de fundos específicos para esse processo, né, para o desenvolvimento da inovação ali dentro daquela relação. Então, a gente tem aí uma série de editais de diferentes ministérios, de diferentes agências, e a gente já vai falar um pouquinho sobre isso também. E o quarto instrumento que a gente tem disponível são os concursos e prêmios, né? Esses concursos e prêmios, geralmente, a gente desenvolve isso através de hackathons, startup weekends, né, ideatons. Então, esses são outro mecanismo dos quais, né, a gente desenvolve ali, né, uma ideia, um problema, traz um problema, e através da solução que é gerada naquele momento, as melhores propostas, elas são premiadas, né, e essa premiação, muitas vezes, colabora ali ou de forma financeira direta com a empresa, ou até mesmo alguma contrapartida econômica ali, seja no processo de aceleração, seja na questão do desenvolvimento, efetivamente, do produto que foi gerado ali, né, naquele evento. Então, isso acaba proporcionando essas relações. Então, de uma forma direta, a gente tem um contato muito mais próximo, né, com esses 4 instrumentos aí, e é o que a gente também tem a maior possibilidade de trazer recurso para o desenvolvimento das ações de inovação. Aqui eu trago um pouquinho, né, das tipologias dos recursos e como esses recursos podem ser trabalhados, né, de uma forma direta. Então, a gente tem ali, o que a gente disse, né, que é o apoio direto, realmente, em relação a como os recursos podem chegar até as empresas, né? Então, a gente tem os recursos reembolsáveis, ou seja, aqui a gente fala muito da questão dos financiamentos para a inovação. Então, você busca ali, né, um recurso para inovar, para a compra de uma máquina, para o desenvolvimento de um determinado produto, e depois você devolve ali esse recurso, né, para aquela agência que fomentou esse processo. Temos os recursos não reembolsáveis, que geralmente são os programas, né, aí a fundo perdido, e que o próprio governo acaba desenvolvendo, como a gente já falou, com as fundações. Por exemplo, no caso do Paraná, a Fundação Araucária é um exemplo, né, dessa questão de disponibilização de recursos não reembolsáveis, e também temos algumas situações de recursos humanos, né, que é o caso do CNPq, por exemplo, que distribui ali bolsas, né, para mestres e doutores desenvolverem processos de inovação dentro das empresas. Temos o apoio indireto, né, como a gente já falou, são os incentivos e as renúncias fiscais, ligados muito mais aos processos, né, através de legislação, como eu falei ali, né, as leis de inovação municipais ou estaduais, né, e até mesmo a questão das criações dos fundos municipais ou estaduais de inovação. E os capitais de risco, né, que geralmente são aqueles investimentos anjo, os venture capitals, né, e algumas situações relacionadas nesse sentido, que são aqueles grupos de investidores ou fundos, né, vamos dizer assim, também de inovação, mas são fundos privados para o desenvolvimento de ações de inovação. Então, nesse sentido, né, a capacitação de recursos, né, ela passa ali por uma série de entidades e esferas. Então, nós temos ali, né, os diferentes ministérios que criam, né, os programas ou disponibilizam os recursos para acesso e desenvolvimento de ações inovadoras. E do ponto de vista, né, federal, a gente tem ali agências como, por exemplo, o BNDES, a FINEP, o CNPq, algumas agências reguladoras que desenvolvem ali alguns benefícios, né, e também alguns benefícios fiscais para o apoio e desenvolvimento da inovação. Já a âmbito estadual, por exemplo, no caso do Paraná, a gente tem ali o BRDE, né, a gente teria aqui a agência de fomento, né, ou até mesmo a Fomento Paraná, já tem algumas linhas nesse sentido, a questão da Fundação Araucária e as leis, né, estaduais, vamos dizer assim, de incentivo à inovação. Dentro da iniciativa privada, a gente tem ali, né, como exemplos, a CNI, né, o Sistema FIEP, o SENAI, e também
o SEBRAE, né, como um dos promotores desse processo. E no âmbito municipal são os programas locais, né, no caso de Apucarana, por exemplo, nós temos ali o Conecta Apucarana, que já é uma das, né, já está consolidado aqui no município e tem trabalhado essas questões, como também a questão dos fundos municipais de inovação, como eu já falei, aqui em Apucarana a gente tem o fundo também, e também outras ações relacionadas como o Sistema Regional de Inovação do Vale do Ivaí, né, que isso também acaba pegando um pouco essa questão mais regional. Então, só para a gente entender aqui um pouquinho desse processo, né, os financiamentos reembolsáveis, né, então a gente tem ali o BNDES, que é o banco, né, então ele financiaria esse projeto de inovação que a empresa está buscando, né, e aí a empresa depois, né, pagaria esse processo. O BRDE, o próprio Sebrae Tech, né, que é uma ação do Sebrae, onde o Sebrae subsidia até 70%, né, do processo de desenvolvimento ali, seja ele um produto, né, o desenvolvimento de um produto, aplicação de alguma tecnologia, então o Sebrae financia isso, a Fomento Paraná, como a gente falou, então esses são alguns dos financiamentos e algumas das agências que trabalham com os financiamentos reembolsáveis. Os recursos humanos, né, o próprio IEL e o CNPq, como eu falei, que disponibiliza bolsas, né, para os doutores, para mestres e doutores, para poder desenvolver essas ações, o Catalisa, né, e os recursos não embolsáveis, por exemplo, o Catalisa ICT, que tem incentivado a pesquisa dentro das universidades, né, então vai disponibilizar aí, né, um recurso para que mestres e doutores, né, que tenham pesquisa, possam ali, né, transformar essas pesquisas em ideias de negócio. O FINEP, né, no caso aqui a Prefeitura de Apucarana, com o Fundo Municipal, também já está, né, desenvolvendo ações para que possa apoiar empresas que queiram desenvolver atividades de inovação, e esse é um recurso a fundo perdido, né, o Centelha da Inovação, como eu falei, a Fundação Araucária, e o próprio Senai, que tem lá, né, os editais Senais de inovação também. E os incentivos fiscais, né, como, por exemplo, o Sistema Regional de Inovação, o Conecta, né, a própria Prefeitura, que tem desenvolvido algumas políticas públicas em relação a isso, e o Sistema Regional de Inovação também, que contribui com essa relação. O importante aqui, né, é também dizer que o Sebrae tem desenvolvido uma ação que é um escritório de projetos, né, justamente para atuar nessa construção desses projetos para a captação desses recursos, né. Então, hoje a gente tem uma estrutura formada para ajudar e contribuir com as empresas para que as empresas possam trazer esses recursos e depois aplicar esses recursos com outros parceiros no desenvolvimento, né, das suas ações de inovação. E aqui, né, hoje, falando agora de uma forma mais local, a gente tem algumas entidades que apoiam e desenvolvem, né, a inovação na nossa região e no nosso município aqui. Nós temos, né, a parceria muito forte com a UTF-PR, através da sua incubadora, né, de inovações e também do NIT, né, temos o Sistema Regional de Inovação do Vale do Ivaí, temos também uma participação grande do Sebrae nesse processo, né, que tem conduzido muitas das ações de inovação aqui no município e no Vale do Ivaí, na nossa região, a Prefeitura de Apucarana, que tem sido uma grande parceira nesse processo e na construção dessas situações, e o Conecta Apucarana, que vem liderando as ações de inovação dentro do município de Apucarana também, né. Então, os apoios, né, esses são alguns dos mecanismos que nós temos, né, falei um pouquinho de forma mais objetiva, mais direta, né, mas a gente já fica à disposição, e gostaria de agradecer a oportunidade também, né, tanto a Fibrenamics como ao TFPR, de poder participar de um evento como esse, que com certeza, né, hoje dá um grande passo para a inovação, não só aqui, né, na nossa cidade de Apucarana, onde nós estamos lotados, mas também, de uma certa forma, de começar a ramificar isso para o estado do Paraná e depois para todo o Brasil. Obrigado. Muito obrigado, Thiago. Agradecemos a todos pela vossa participação e lembramos que a próxima sessão é já no dia 30 de março, sobre saúde e bem-estar. Até lá e muito obrigado!